vocês? Hoje é a nossa aula de História e nós vamos falar sobre os hebreus e as suas crenças monoteístas, tá certo? Vamos lá? Pessoal, os estudos sobre a civilização hebraica é um grande marco historiográfico. Isso porque não existe muitos vestígios, sobre esse povo hebraico. Tudo que está relatado no Antigo Testamento, na parte da Bíblia, a primeira parte da Bíblia e também do Torá. Bom, mais especificamente, esses relatos, ele está no Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Durante boa parte da antiguidade, praticava-se a religião politeísta, ou seja, aquela religião onde o povo cultuava vários deuses. Era o deus do sol, era o deus da lua, o deus da sexualidade, o deus da fertilidade, o deus do amor. Para quase tudo existia um deus, E na maioria das vezes esse deus era híbrido, ou seja, metade do corpo era animal e a outra metade humana, certo? Bom, para os hebreus, para o povo hebraico, a religião deles é baseada no culto a um único Deus, ou seja, ela é monoteísta. Tendo essa crença monoteísta, onde um único Deus rege, é a base que traz os fundamentos religiosos, ela vai nortear, ela vai direcionar as questões éticas, morais, culturais, políticas e econômicas desse povo. Tá? A formação, a organização desse povo, ele acontece em 12 tribos. Outra questão sobre essa religião monoteísta é que essa crença em um único Deus, ela vem trazer o nascimento, o surgimento de 2 religiões baseadas no monoteísmo, que é o judaísmo e o cristianismo. Tá? O povo hebreu, ele se organizava em tribos, e especificamente 12 tribos. Chamava esse Deus de Jeová ou Yahvé. E para eles, o povo hebreu tinha um representante de Deus, um escolhido de Deus, que trazia as orientações, as direções, para o povo, de acordo com a vontade de Javé, de acordo com a vontade desse Deus. Esse líder, com essas orientações, eram formadoras da ética dentro daquela sociedade hebraica, a formadora da moral, formadora da cultura política e da própria economia e dos próprios relacionamentos entre eles, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Tá? Esses líderes, esses representantes de Deus, eles eram líderes patriarcas. Então, o que é esse sentido de patriarca? Era essa pessoa mais antiga, com mais sabedoria, que tinha uma relação íntima com Deus e que era o responsável por levar essas orientações. Nós temos referências como Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, que subiu ao monte e recebeu das mãos de Deus as leis, os 10 mandamentos, que servem como um código de conduta moral, ético, cultural, seguido até hoje por muitas religiões, tá? Bom, quero que vocês vejam um pouco do que representava esse Deus, como Deus agia. Então, eu quero mostrar para vocês um pedaço desse vídeo que mostra o povo judeu fugindo do Egito, uma vez que eles tinham a condição de escravo, o faraó mantinha-os como escravos, e nessa fuga eles contaram com a ajuda de Deus. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse vídeo.
What do we do now? Was it because there were no graves in Egypt that you brought us here to die? Lord, I cannot believe this is the end you planned for us. Chased so closely by the Egyptians, and once the last Israelite reaches the other shore, God closes the sea and vanquishes the enemy. Então tá aí, pessoal. Vocês viram um trecho, né, das passagens bíblicas relatadas no Pentateuco. É uma das passagens mais famosas, que é a travessia, né, do Mar Vermelho, promovida aí pelos hebreus, tendo como líder Moisés, tá? E aí essa abertura do Mar Vermelho seria a própria obra de Deus, né, ajudando esse povo ao qual eles cultuavam, ao qual eles mantinham a sua fé, tá? Bom, então qual a origem e a localização geográfica, né, dos hebreus? De acordo com o Pentateuco, né, relata que a origem dos hebreus ela é semita. Como assim semita? É de origem de Sem, que é filho de Noé. Então, a árvore genealógica desse povo, ela vem lá de Noé, tá? Então, Noé teve um filho chamado Sem, e Sem originou o povo hebreu. Os descendentes de Sem originou o povo hebreu. E eles se localizavam na Palestina, tá? Na região da Palestina, às margens, né, do Rio Jordão. Como toda civilização, né, ela se fixa às margens de um rio. Por quê? No caso do Rio Jordão, o Rio Jordão proporcionava terras férteis. E essas terras férteis eram propícias para a agricultura, né? Uma agricultura que inicialmente ela era de subsistência, ou seja, para o próprio sustento, mas que posteriormente passava a ser de comercialização, por conta dos excedentes que geravam, né? E os hebreus que não se fixavam nas regiões, né, as margens do Rio Jordão, eles se fixavam nos desertos, tá? Eles eram seminômades, como o povo árabe, por exemplo, que viviam nos oásis, né? Oásis eram pequenas ilhas, vamos dizer assim, no meio do deserto, que continham água para sobrevivência, né? No meio do deserto, sem água, não haveria condições. E lá, eles praticavam o pastoreio de gado, certo? Bom, como que acontecia a organização política, né? A sociedade hebraica?
Bom, no ano 2000 a.C., né, é que eles começaram a se organizar enquanto sociedade. Ou seja, em relação a outras civilizações, foi uma organização que se formou de forma tardia. Demoraram muito para se organizar. Aqueles que viviam nos oásis, como eu relatei anteriormente, eram seminômades, né? E a organização se dava em forma de clãs patriarcais. O que significa dizer-se clãs patriarcais? Clã, porque elas se organizavam através de laços familiares, né? As famílias se formavam e a sociedade crescia dentro de um laço familiar, né? Com um grau de parentesco próximo. Esse período foi chamado de período dos patriarcais, aonde esse patriarca era um representante de Deus, ele era o responsável pelas questões políticas desse grupo, né, do povo hebreu, ele era responsável por administrar a questão econômica, né, tinha funções militares, ou seja, quando havia ameaças de que outros povos poderiam invadir o território hebreu, né, do povo hebreu, eram os patriarcas que se organizavam, chamavam outros líderes, ali, outros chefes, vamos dizer assim, de família, né, outras pessoas que coordenavam, não seria um exército assim, em si, mas guerreiros, tá? Então era ele quem coordenava isso. Tinha também a função de sacerdote, porque era ele quem recebia as orientações de Deus, né? E também a de juiz, tá? Era um período também patriarcal que é marcado pela forte atuação do homem em si, né? do gênero masculino em si. Eram eles que tinham os direitos políticos e econômicos garantidos. Os meninos, por exemplo, eles eram educados para assumir posições ou de guerreiros, de administradores e até mesmo para se tornarem, né, líderes patriarcais. Enquanto que as mulheres, elas eram educadas para o casamento. Essa organização social, ela partia, né, da base que a própria prática do monoteísmo trazia. Lembra que eu falei que era a base, o monoteísmo, para as relações éticas, morais, dentro dessa sociedade, né, política, econômica, né, e religiosa? Então, as mulheres, ela era o apoio, né, desses líderes, desses homens, dessa sociedade hebraica. Então, era elas a responsável, né, pela casa, pela comida, ajudar na agricultura. Era discutido entre o seu esposo, por exemplo, as questões que aconteciam, mas a decisão era sempre do homem. E eles atendiam também, né, vamos dizer assim, uma determinação de Deus, uma orientação para aquela época que era crescer e multiplicar. Então não se tinha muito assim, primos casavam com outros primos, né, à medida que a família ia crescendo, porque naquela época, naquele período, a ordem era crescer e multiplicar, certo? Bom, também houve um período, né, o período de escravidão entre os próprios hebreus e os estrangeiros. Bom, entre os hebreus se tornavam escravos aqueles que tinham cometido algum tipo de crime ou tinham adquirido alguma dívida que não podiam pagar. Então, eles acabavam se tornando escravos, prestando serviços, tá? Não escravos de serem chicoteados, né, de serem torturados em si, tá? Mas eles tinham que cumprir determinado serviço até que ele pagasse aquela dívida. Quem eram os estrangeiros? Os estrangeiros eram aquelas pessoas fora daquela organização social e principalmente que não praticava a religião monoteísta, não criam no Deus deles, então eles eram considerados estrangeiros, aqueles povos que tinham uma cultura politeísta, que cultuavam outros deuses, né? E aqueles povos também que no momento de conflitos, de guerras,
eles acabavam, aqueles povos que perdiam a guerra, eles eram exilados da sua comunidade, eles acabavam se tornando escravos dentro da comunidade hebraica. Só que eles tinham, eles podiam ter bens, né? Eles poderiam casar, eles poderiam ter casa, inclusive se converter ao judaísmo. Tá? Então não era aquele escravo do período que aconteceu com os africanos, com os negros que vieram da África. Eles não eram submetidos a torturas, tá certo? Mas eles eram submetidos a uma servidão, uma vez que eles não tinham uma origem hebraica, né? Não tinham uma origem do povo hebreu e nem cultuavam a religião judaica. Então, os estrangeiros eram submetidos a esses trabalhos. Mas tinham a sua liberdade ali de construir a sua vida, de casar, inclusive, com alguém que era da tribo, se ele se convertesse ao judaísmo. Tá? Gostaram? Hã? É muito bacana. Terminou por aqui não, tá? Nós temos ainda muita coisa pra gente ver. Isso é só um iniciozinho de tudo. E esse assunto é muito legal. E olha quem viu aplaudir vocês. O Simon. Vocês estão importantes, hein? Mas é isso mesmo, ó. Parabéns para vocês, tá certo? Pessoal, um grande beijo. Revejam quantas vezes forem necessárias essa aula, tá? Para que você aprenda. E nas dúvidas das nossas aulas, né, ao vivo, nós tiramos, anotem direitinho as dúvidas que vocês querem, que nós vamos discutir sobre esse assunto, tá certo? Então, até a nossa próxima aula e, ó, grande beijo para vocês. Tchau!